Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior mais uma vez. Aqui estamos com mais uma aula de Excel. Hoje falaremos da função cont.c e cont.ses. Vamos lá? Então pessoal, já deixei preparado aqui algumas informações para nos auxiliar no desenvolvimento dessa aula. Então, a situação é a seguinte: pense que você está organizando uma competição. Dentro dessa competição você vai ter equipes, você vai ter atletas, esportes e, claro, a pontuação, porque você precisa descobrir quem vai ser o grande campeão no final. Hoje, a nossa finalidade é, após a separação das equipes e dos esportes e com os esportes escolhidos, nós precisamos saber o número de componentes por equipes, o número de inscritos por esporte, tanto na equipe A como na equipe B. E para fazer isso, para chegarmos a um resultado, nós utilizaremos as funções cont.c e cont.ses. Nesse primeiro quadro, nós queremos saber, dentre o total de inscritos, quantos pertencem à equipe A e quantos pertencem à equipe B. Para isso, nós utilizaremos a função cont.c, essa primeira. É uma função de muito fácil aplicação. Basta seguirmos o que vocês já sabem, o que já foi dito nas outras aulas. Pressione o sinal de igual. Comece a digitar o nome da fórmula, o nome da função que você deseja. O próprio Excel vai sugerir para vocês algumas funções, alguns nomes similares, nomes parecidos que possuem esse mesmo radical de início. E aí, no momento que você faz isso, ele vai apresentar. Lembrando que no caso do cont.c e do cont.ses, ele tem um ponto. Aparecendo as sugestões, você seleciona o que você quer, no nosso caso cont.se. Você tem dois critérios para a aplicação dessa fórmula. Você precisa dizer para ele o intervalo, no nosso caso vai ser o intervalo das equipes, e aí você seleciona todo esse intervalo. Uma função importante é você pressionar a célula F4, a tecla F4. Você vai perceber a mudança na fórmula. Depois eu te explico melhor o que isso significa. Mas nesse momento o importante é selecione o intervalo que você deseja e pressione uma única vez o F4. Veja novamente a diferença. Feito isso, você vai dar ponto e vírgula e selecionar os critérios. No nosso caso, os critérios estão logo aqui ao lado. Você tem a célula G7 e G8, que são as equipes, equipe A e equipe B. Nesse caso, você marca só a primeira, fecha o parênteses e pressione Enter. Pronto. Ele já está dizendo para nós que na equipe A, que a equipe A possui 9 componentes. Se nós repetirmos ou arrastarmos, que nós podemos fazer isso nesse momento, ele vai nos trazer o resultado de B. Opa, ele está dizendo que tem 9 elementos também. Será que é verdadeira essa afirmação? Vamos fazer um teste. Aqui na primeira, se nós apagarmos, o que acontecerá? A equipe A perderá um componente. E se porventura eu colocar B, a equipe B ganhará um componente. Perfeito? E se novamente eu retornar a A aqui, ajusta novamente para o resultado inicial. Perfeito? O que essa função está fazendo? De uma forma muito prática, ela está comparando esses critérios com os itens dessa coluna. Sendo assim, ele faz a contagem de valores iguais e nos traz o resultado. Beleza? Tranquilo, fácil, moleza. Vamos agora para a segunda parte da função,
onde nós aplicaremos a função CONT-SES. Neste caso, nós aplicaremos dois critérios. Nós queremos saber quantos atletas estão inscritos por esporte e também por equipe. Nós podemos criar um aqui diferente. Nós podemos arrastar esse quadro aqui para o lado e fazer o seguinte. Nós podemos saber o número de componentes total por esportes. Eu acho que vai ficar bem legal isso. Que aqui vamos melhorar esse nome para atletas. Atletas por esporte. Vamos lá. Segue, nesse caso aqui, a fórmula seguirá a mesma lógica das equipes. Aqui nós pegamos a coluna das equipes e comparamos com essa coluna G as células A e B aqui, ó, G7 e G8. Aqui, nessa outra etapa, nós vamos comparar a coluna esporte. E ele vai nos dizer quantos atletas tem em cada esporte. Vamos lá. Considerando que para cada linha nós temos um atleta e um esporte. Igual cont C, intervalo do esporte, não esquecer do F4, ponto e vírgula, e agora sim, vamos fazer diferente, selecionar todos os critérios, e novamente F4. Você vê que nesse caso, o Excel ele aplica a fórmula despejada. O que é isso? Ele automaticamente replica a fórmula para todas as células que fazem parte do contexto. Olha que legal. Ele seleciona aqui, que é a origem do esporte. Aqui ele seleciona os critérios, na verdade. Aqui o intervalo e aqui o critério, onde estão os esportes. E aqui no final, ele traz o número de componentes inscritos em cada modalidade. Perfeito? Aqui nós podemos incluir um total. E esse número ele precisa ser igual a esse, porque aqui é o número de atletas. E aqui é o número de atletas inscritos por componentes. Será que vai dar certo? Vamos testar. (18 atletas inscritos ao todo, 18 atletas por equipe, 18 atletas por esporte. Perfeito? Vamos continuar. Aqui nós vamos fazer uma seleção parecida, só que nós vamos contar o número de atletas inscritos por esporte e por equipe. Nós vamos utilizar dois critérios diferentes. Neste caso, nós aplicaremos a função CONT-SES. Então vamos lá. Igual cont.SES. Abre parênteses. E aí nós precisamos ficar atento porque ele apresenta. Você pode utilizar, na verdade, mais de um critério. 1, 2, 3, 10 critérios, dependendo da fórmula e do contexto que exigir a sua necessidade. Porém, nesse caso, nós só trabalharemos com 2. Então, você precisará escolher o intervalo número 1 e o critério número 1. Em seguida, o intervalo número 2 e o critério número 2. Para só então o Excel fazer a contagem com base em todas estas informações. Vamos lá? Inicialmente, intervalo critérios 1. Então vamos lá. Qual vai ser o intervalo de critérios 1? Eu quero que ele considere o nome da equipe. Então nós vamos selecionar o nome da equipe.
pressionar F4, ponto e vírgula. Agora sim, ele vai me perguntar o critério. Então, onde está o critério que eu quero saber nesse momento? Está aqui em cima, é a letra A, que está na célula G12. Clicamos aqui, F4 novamente, ponto e vírgula. Feito isso, a primeira etapa da fórmula foi finalizada. Agora nós precisamos incluir a segunda parte da fórmula. Informaremos que nós queremos o intervalo 2 do critério número 2 para continuar a função. Então vamos lá. Nesse caso, ele quer o intervalo número 2. Qual é o intervalo número 2? Nós trabalharemos, como está aqui, ó, com os esportes. Então nós vamos selecionar o intervalo dos esportes e pressionar F4 para ele travar esse intervalo. Feito isso, ponto e vírgula. Agora nós vamos informar para ele quais esportes ele deverá contar. Então nós vamos pegar aqui, ó. Feito isso, F4 novamente, e nós podemos fechar o parênteses. Enter. Prontinho. Ele fez o despejo automático e preencheu automaticamente todos os componentes da equipe A inscritos em cada um dos esportes. Ou seja, na equipe A nós temos 3 atletas no basquete, 3 no vôlei, 1 no tênis, 1 na natação e 1 no atletismo. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui na equipe B. Então nós temos igual conte.6, abre parênteses. Eu vou inverter a ordem nesse momento. Eu vou considerar o critério 1 o esporte. E isso vai dar no mesmo resultado. Vocês verão. Selecionei o esporte. Vamos travar o intervalo com F4. Ponto e vírgula. Vamos selecionar aqui, ó, que é a área que está determinada os critérios dos esportes que nós queremos. Travei no F4, ponto e vírgula. Agora vamos para o critério 2. Nesse caso, equipe. Puxei aqui a equipe, travamos no F4, ponto e vírgula, e vamos amarrar o critério aqui também, ó. Critério B, célula G19, F4. Fechou o parênteses, deu Enter. Opa, aqui, ó, ele já apresentou aqui o resultado. Se nós quisermos fazer um tira-teima aqui, podemos fazer um total, considerando a soma do número de elementos da equipe A com o número de elementos da equipe B. Onde nós fazemos isso? Podemos pegar esse intervalo, H13, H17, ponto e vírgula, H20, dois pontos, H24. Fecha parênteses. Nós estamos somando 2 intervalos diferentes. Uma novidade, nós não vimos isso ainda. Mas está lá. Determinamos o intervalo dentro da equipe A e determinamos o da equipe B. Feito isso, Enter. Olha lá, o número de inscritos, que no caso da equipe A por esporte, da equipe B por esporte, e o total de inscritos na competição, que novamente, o 18 está aqui, ó. Ele primeiro nas equipes, depois nos esportes e por fim, esportes e equipes. Beleza? Deixei destacado ali para vocês. Então é isso. Função CONT-C e função CONT-6, para que você possa fazer contagem de elementos de forma aleatória no Excel com base nos critérios pré-determinados. É isso. Coisa fácil, tranquilo. Deixo essa aí para vocês. Por hoje é só. Precisando de alguma coisa, manda mensagem, entra em contato. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e não deixa de acionar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Falou? Um abraço, pessoal. Fui!